Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um número do Corinthians que ajuda a explicar um pouco da campanha no Campeonato Brasileiro. E a sequência nada fácil que o Timão vai ter daqui pra frente para respirar aliviado na tabela. E olha que eu vou ser otimista. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Corinthians ainda não está livre matematicamente do rebaixamento, mas é questão de, sei lá, muito poucos pontos. Porque ele está com 40, 13º colocado. O problema é que há 3 pontos apenas da zona do rebaixamento depois da última rodada. O Cruzeiro, que é o primeiro da zona, tem 37. O Corinthians, 40. Dentro daquela nota de corte que a gente teoriza, né, todo ano, 43, 45 pontos, falta muito pouco. São 6 jogos para que o Corinthians atinja aí, 5 pontos, 6 pontos para se livrar matematicamente. Claro que depende ainda do desenrolar também dos outros times, porque está todo mundo ali querendo sair de onde está. E aí, o Corinthians, obviamente, não está pensando em Libertadores. E eu acho que uma posição digna, diante de tudo que aconteceu, seria, obviamente, uma Sul-Americana. Hoje, o time que está lá no G6, né, o time que é o 6º colocado, que seria o inimigo, né, a ser buscado, é o Flamengo com 53 pontos. São 13 pontos para o Corinthians chegar. Então, assim, acho muito difícil realmente. Então, a situação atual é, primeiro, escapar do rebaixamento e depois, quem sabe, né, garantir uma vaga na Sul-Americana para terminar o ano da melhor forma possível dentro das circunstâncias. Agora, antes da gente falar da sequência que o Corinthians vai ter daqui pra frente, eu vou detalhar jogo por jogo, são 6 partidas, pra gente saber quantos pontos a gente pode projetar nessas partidas aqui, e aí eu quero também a opinião de vocês a respeito, eu vou dar a minha. Eu quero falar sobre um número que o Globoesporte.com, o GE, publicou nessa terça-feira, que é muito legal não para o torcedor do Corinthians, né? Mas é muito curioso quando a estatística, o número, mostra exatamente aquilo que a gente está vendo. Vocês não estão vendo, vocês não estão reparando que o Cássio está trabalhando bastante? Que o Gil está sendo um dos destaques desse recorte mais recente do Campeonato Brasileiro? Que o Lucas Veríssimo também está sendo bastante exigido? Pois bem, faz sentido. Porque o Corinthians é o time que mais cede finalizações para o adversário. São 511 chutes sofridos pelo Corinthians, com uma média de quase 16 chutes por jogo na direção do gol de Cássio. Fica difícil, né? Fica mais difícil você ter que segurar resultados quando você tem que ser operante no ataque e ainda assim sabendo que você vai ceder, em média, 16 chutes no teu gol. Esse é um grande problema que o técnico Mano Menezes está tentando e não está conseguindo, porque contra o Bragantino, e eu sei que era contra o Bragantino, que é uma das melhores equipes do campeonato, se não a que joga um futebol mais vistoso, o melhor futebol nesse momento, mais que o Botafogo, mais que o Palmeiras, mais que o Grêmio, mais que o Flamengo, é o Bragantino. O Bragantino está jogando melhor. Foram 19 finalizações do Bragantino contra a meta do Cássio. E olha que o time perdeu só por 1-0, num chutaço maravilhoso do Elinho. Porque muita gente ainda fala, poxa, o Cássio não conseguiu alcançar aquela bola, o Cássio tomou alguns gols defensáveis. Fica mais complicado quando você toma um bombardeio no teu gol. E o Cássio acaba sendo uma figura do tipo, e em vários momentos a gente fala isso, né? Pô, se não fosse o Cássio, era para ser mais. Se não fosse o Cássio, o Corinthians tinha perdido, tinha empatado, aquela coisa toda. Alguns pontos são conquistados também por conta do Cássio. E isso, se a gente voltar um pouco, né, na época do Vanderlei, meu Deus do céu, né? O Vanderlei, em jogos de Copa, tentava chegar nos pênaltis para o Cássio resolver. E nos jogos regulares, depois da ausência do Roger Guedes, especialmente, né, quando o Yuri Alberto estava muito mais inoperante do que agora, lá atrás está o Cássio resolve. E ele acabou sendo destaque em vários jogos. É por isso que esse número é tão amplo. É curioso também que o Grêmio é o segundo, né? O Grêmio é o segundo que mais cedeu finalizações. Só que também faz sentido, porque o Grêmio é uma das piores defesas do campeonato. A questão é que ele tem um melhor ataque. E aí no saldo faz com que o Grêmio seja essa montanha-russa e hoje esteja no G4. Mas o Corinthians tem um dos piores ataques. E aí se você tem tantas finalizações contra o teu gol, resulta num time na parte de baixo da tabela. O Corinthians não consegue ocupar
desde a terceira rodada, a primeira página da tabela de classificação, que é até os 10 primeiros. O Corinthians está sempre na segunda página, sempre tentando sair dali. Enfim, apenas 3 times, as 5 primeiras posições desse ranking aí. O Coritiba, o América e o Goiás. Aí o Grêmio e o Corinthians. São os 5 que mais sofreram. O Corinthians sendo o número 1. O que mais cedeu chutes aos adversários. 511 chutes. O Corinthians sofreu 7 gols. Sofreu gols em 7 dos 9 jogos no comando do Mano Menezes. Os únicos 2 que o Corinthians não sofreu, vejam só, ele venceu Cuiabá e Atlético Paranaense. Vamos para a sequência que o Corinthians tem pela frente. O primeiro agora é o Atlético Mineiro, na quinta-feira, em casa. O Atlético, vocês sabem, é o líder do retorno. Está embalado, embora tenha empatado com o América Mineiro. É um time que está muito bem. O Paulinho foi convocado para a seleção brasileira, porque está sendo um dos destaques do Galo. Eu vou colocar aqui um ponto para o Corinthians nesse jogo contra o Galo. Pode ser que o Corinthians vença, tem que vencer, tem que buscar a vitória. É uma possibilidade, claro que é, mas eu vou colocar um ponto e vocês vão entender por quê. Porque aí eu estou no cômputo desses 6 jogos, do que o Corinthians precisa aí e até pode construir uma pontuação bem bacana. Depois tem o Grêmio fora. O Grêmio pode estar disputando o título se vencer o Botafogo na quinta-feira ou não, se perder o Botafogo vai dar uma disparada e aí o Grêmio vai ficar brigando pelo G4. E é uma das melhores campanhas e é o melhor mandante do campeonato. Eu vou botar 0 aqui, tá? Sem clubismo, eu juro. O Corinthians não soma pontos em Porto Alegre, dentro dessa projeção, o Grêmio vence o jogo. Depois tem o Bahia em casa. Bom, aí é confronto direto, é uma equipe que está na parte de baixo, está tentando sair de lá e tudo mais, tem um bom time, é treinado pelo Rogério Ceni, mas vou colocar aqui vitória do Corinthians, 3 pontos. O Vasco fora de casa. Bom, o Vasco fora de casa, eu vou colocar um pontinho, porque o Vasco também está tentando sair de onde está, conseguiu uma grande vitória sobre o Botafogo, está se recuperando, mas um empate fora de casa não seria mau resultado, né? Não sei se vocês estão me acompanhando até aqui. Depois tem o Inter em casa, na Neoquímica Arena, onde o Inter nunca venceu. E o Inter é muito instável, muito inconstante, e vou botar 3 pontos aqui, de novo sem clubismo, tá? Mas 3 pontos para o Corinthians contra o Inter na sua casa. E fechando o campeonato, o Coritiba já rebaixado, fora de casa, mesmo sendo no Couto Pereira, dá para o Corinthians ganhar mais 3 pontinhos. Totalizando 11 pontos. 1 contra o Galo, 0 contra o Grêmio, 3 contra o Bahia, 1 contra o Vasco, 3 contra o Inter e 3 contra o Coxa. Vocês podem tirar alguns pontos aqui, sei lá, se vocês estão achando muito otimista essa projeção, 0 contra o Vasco, será que perde contra o Coxa, que é fora, ou empata com o Inter em casa? Não acho. Eu acho que é uma projeção bem otimista e olha, que pode até ganhar do Galo, já muda bastante, né? Já dá para chegar em 13 pontos, por exemplo, nesses 6 jogos. Aí o Corinthians iria lá para 53 pontos, 51 pontos, mais de 50 pontos, e aí estaria totalmente livre do rebaixamento e provavelmente numa região, numa zona de classificação à Sul-Americana. Vocês concordam com essa projeção? Vocês acham ela otimista, realista, pessimista? Quero ouvi-los. A questão é um fim de ano melancólico, triste, em que as reformulações de elenco ainda não vão acontecer, porque tem uma eleição em vista, tem jogadores que precisam estar motivados, o Mano falou sobre isso até o fim da competição, mas o máximo que o Corinthians vai conseguir é uma Sul-Americana, e tem que pensar nesse máximo, porque pior do que classificar para uma Sul-Americana, que não é algo tão grandioso, é nem nela chegar, ficar numa zona de limbo e muito pior ainda, figurar numa zona de rebaixamento. Então, dá tranquilamente para o Corinthians pelo menos terminar o ano e aí depois pensar em 2024. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!